Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, esse é o primeiro vídeo que eu abordo questões mais teóricas, certo? O vídeo anterior foi só me apresentando o canal. É meu objetivo com esse canal. Então, como primeiro vídeo, acho fundamental tentar responder, porque eu acho que é uma pergunta que parece simples, mas na verdade muito complexa e muito difícil de responder, que é a pergunta: por que fazer psicoterapia? Acho que principalmente ela é importante porque é um investimento financeiro, né, geralmente muito alto, que a gente precisa fazer, e acho que tem que ser uma boa justificativa, né, para gastar todo esse dinheiro. Os meus gatos aqui vão ser os participantes do vídeo também, certo? Também apresentando eles, essa é a Mística. Aí temos o Alfredo, que é o grandão aqui, e o Lenin, que é o cinza. Enfim, gente, eu fiz uma série de posts no Instagram tentando abordar essa questão, e acho que eu vou tentar elaborar um pouco mais agora, embora eu não quero que esses vídeos fiquem muito longos, quero que eles tenham no máximo 15 minutos e vou tentar fazer em 2 vídeos isso. O porquê fazer psicoterapia, acredito que seja uma questão, como eu falei, muito complexa, e para mim tem 4 pontos principais que para mim estão na ordem de importância, inclusive, que são o desenvolvimento, problemas, né, no nosso desenvolvimento, pensamentos e emoções que nos causam sofrimento, o nosso trabalho e as nossas relações. Então, dentro desses 4 pontos, vou tentar tratar os 2 primeiros nesse vídeo e os 2 últimos no próximo vídeo. Então, o início de tudo, por isso que eu botei em primeiro lugar, é o nosso desenvolvimento. O nosso desenvolvimento enquanto seres humanos, que começa, claro, desde a nossa infância, e principalmente na nossa infância. Então, eu acho que poucos de nós, tá, para não dizer ninguém, tiveram acesso a um desenvolvimento plenamente saudável. E o que eu quero dizer com desenvolvimento plenamente saudável? É uma criança onde ela tem acesso a um desenvolvimento com afeto, com carinho, com segurança, onde ela possa se desenvolver de forma com diferentes recursos, né, com objetos, com brinquedos, podendo brincar. E tudo isso dentro de um ambiente onde lhe é oferecida, né, uma segurança emocional, uma segurança física também, claro, onde ela possa explorar, né, explorar as suas diferentes formas de ser e de estar no mundo, e que faça isso, né, de forma segura. Porque nós, seres humanos, né, somos crianças, né, somos filhotes, vamos dizer assim, muito indefesos, né? O ser humano tem essa característica de ser um dos animais cujos filhotes são mais indefesos, mais precisam de apoio por mais tempo, né? Então, nós como criança precisamos desse ambiente seguro, mas não tanto na segurança física, claro que também é importante, mas na segurança emocional. E é aí que eu acho que poucos de nós temos acesso a isso, porque os nossos cuidadores, né, sejam pai e mamãe, ou seja, só uma mãe, como é um caso de boa parte dos brasileiros, né, onde mães solos acabam criando. Não, Alfredo, não. Agora não. Então eu acho que poucos de nós tiveram acesso a cuidadores que estavam plenamente aptos emocionalmente e psicologicamente a nos criar enquanto seres humanos. Primeiro porque essa é uma tarefa muito difícil, para não dizer impossível, certo? Uma pessoa, ou 2, ou 3 que seja, ou 4 que seja, criar um ser humano, quando é só um, né? Porque na verdade a maior parte das famílias acaba sendo mais de uma criança, já é uma tarefa que nasce impossível. Certo? A família nuclear, né, esse modelo de família nuclear que é própria do capitalismo, acho que faz ser algo impossível na criação de um ser humano. Então, e claro, isso não é culpa dos nossos cuidadores, certo? Isso é uma questão estrutural. Então, nossos cuidadores, por também não terem tido um desenvolvimento plenamente saudável, acabam tendo questões que acabam passando para frente e acabam nos influenciando nisso, certo? Então, e claro, e também as questões materiais, estruturais, eu acho que são importantes. Por exemplo, né, poucos de nós tiveram acesso a creches,
né, de qualidade, de tempo integral. Poucos de nós tiveram pais onde puderam tirar um bom tempo de licença, né, maternidade ou paternidade, ou ambos, né, com um tempo adequado para ficar junto e acompanhar a criança no começo da sua vida. E licença remunerada, claro, né, então não precisando se preocupar, né, com ficar sem trabalho. E fora das questões financeiras mesmo, né? Então poucos de nós também tiveram acesso a uma infância onde nós tivemos brinquedos, diferentes tipos de brinquedos para brincar, né? Tivemos acesso ali à cultura, ao lazer, porque no capitalismo tudo isso é mercadoria e poucos de nós temos acesso a essas mercadorias, né? Ou custam muito. Né? Então já é difícil o suficiente, por exemplo, garantir as fraldas para a tua criança. Quem dirá ficar comprando brinquedo, ficar levando no teatro, no cinema, né, no parque, no museu, enfim, dar a essa criança um acesso completo, né, cultural e de desenvolvimento intelectual, certo? Então, por questões financeiras mesmo e essa limitação material. Então, esse combo aí, né, eu acho de os nossos cuidadores não terem tido um desenvolvimento saudável também e que acaba acarretando diversos problemas de como lidar com uma criança ali, junto com as limitações materiais que nos são impostas, que nos limitam o acesso a diferentes formas de se desenvolver, a objetos e a próprio cuidado profissional, né, como eu citei o caso das creches, nos limita o nosso desenvolvimento. E isso acaba, então, gerando questões, né, de adoecimento no nossa vida adulta, que me leva diretamente ao segundo ponto, então, que eu acho que quando a gente pensa em psicoterapia, a gente geralmente pensa nesse segundo ponto, que são o quê? Emoções e pensamentos que nos causam sofrimento. Como eu falei, por isso que eu botei o desenvolvimento em primeiro lugar, porque eu acho que quase sempre esses pensamentos e emoções que a gente pode chamar de disfuncionais, eu não gosto muito dessa palavra, mas que nos causam sofrimento, eles vêm desse nosso desenvolvimento que não foi adequado, né, que não foi plenamente saudável. Então, quando se fala em psicoterapia, geralmente a gente pensa nisso, né? As pessoas buscam psicoterapia geralmente para lidar com emoções ou pensamentos que elas não estão conseguindo lidar, não estão conseguindo controlar, sentem que essas emoções e pensamentos tomam conta da vida dela, né? Então, emoções, né, geralmente reações emocionais, né, desproporcionais, ou reações emocionais aparentemente sem motivo, né, ou seja, tu se sente triste de repente e não consegue controlar isso, está sempre triste, ou se sente melancólico, ou se sente desamparado, se sente que tu não pode ser amado, né, que ninguém vai gostar de ti, que ninguém te ama, e essas emoções ficam vindo e vindo. E pensamentos também, né, recorrentes, também poderia ser um pensamento de desamor, né, onde tu fica pensando sempre que tu não vale nada, que ninguém te gosta de ti, que ninguém te ama, que tu nunca vai achar alguém que te ama, ou que, uma coisa que até que, né, se banalizou hoje, da síndrome do impostor, né, assim, pode ser um pensamento recorrente de desvaloração, né, que tu acha que tu não faz nada certo, que tu não sabe fazer nada, e que, então, tu é sempre ruim em tudo. Então, esses tipos, né, de pensamentos e emoções recorrentes acabam tomando conta, né, da nossa mente e nos geram sofrimento, geralmente. Então, a psicoterapia serve para a gente, primeiro, se conhecer e aprender da onde essas emoções e esses pensamentos estão vindo, entender melhor qual que é o ciclo, né, de recorrência desses pensamentos e emoções, porque ao a gente entender esse ciclo, a gente consegue, quem sabe, mudar em algum momento, né, ali fazer uma alteração, fazer algum tipo de intervenção nesse ciclo de pensamentos ou emoções. Eu não acho, tá? Isso eu acho que é muito importante ressaltar, que a gente pode controlar as emoções e os pensamentos. Vai haver sempre uma questão que nos foge ao nosso controle, tanto de emoções quanto de pensamentos. O que a gente pode aprender e deve aprender, e a psicoterapia serve para isso, é
de como, primeiro, aprender da onde vem esses pensamentos e emoções. Às vezes é de um contexto específico, né? Às vezes elas derivam de uma outra situação, e aí a gente pode intervir nessa situação, nesse contexto. Ou aprender como a gente é afetado por eles também, né? Por esses pensamentos e emoções. A gente pode ressignificar esses pensamentos e emoções, e ao ressignificá-los a gente aprende a lidar com eles de forma diferente. E talvez aí eles não nos causem tanto sofrimento como eles nos causam. A Mística e o Alfredo resolveram, então, agora brincar aqui no meu lado. Então, agora eles que são os protagonistas do vídeo. Mas, enfim. Eu acho que... De novo, eu acho que a gente não deve cair aí na falsa esperança de controlar as emoções e os pensamentos. Mas a gente deve, através da psicoterapia, nos conhecendo melhor, conhecendo os significados que a gente atribui nessas cadeias, essa cadeia de pensamentos e emoções. É difícil, tá, gente? Eu vou sempre ter que parar o vídeo aqui pra deixar eles fazer o showzinho deles, né? Mas enfim, eu acho que através da psicoterapia a gente pode então aprender a lidar com essas emoções e não controlar elas, não se livrar delas, né? Dos pensamentos e emoções, não se livrar deles, mas aprender a colocar eles no seu devido contexto e na sua devida cadeia de hierarquia. Vou botar aqui, né, o que dentro da psicologia histórico-cultural a gente considera as funções psicológicas superiores. E através delas a gente entende que há uma hierarquia, certo? E quando a gente tem esse processo de adoecimento, geralmente é um problema nessa hierarquia. A gente tem emoções ou pensamentos que estão, vamos dizer assim, mandando nos outros, né? E a psicoterapia serve para a gente reorganizar essa hierarquia, né? Então, de novo, não é se livrar deles, não é achar que eles vão sumir, nunca mais vão aparecer. Não, eles vão estar ali, dependendo, né, de onde eles surgem, eles vão sempre estar ali. Mas é a gente, enfim, aprendendo isso e aprendendo como, né, lidar com eles, a gente consegue fazer com que eles não nos causem tanto sofrimento, pelo menos, aprender a não ser dominado por esse sofrimento, eu acho, né? O sofrimento, de certa forma, eu acredito especialmente, é inerente à condição humana, é uma consequência, não intencional, acho, né, mas uma consequência da nossa própria consciência, o que nos torna humanos, né, que é a consciência, acaba nos gerando sempre um sofrimento, mas o problema é sempre quando esse sofrimento ele passa ali, né, e acaba gerando uma autonomia própria. Então, nosso objetivo na psicoterapia histórico-cultural é ganhar autonomia sobre o nosso ser completo, né? E para isso, então, não basta só ter consciência e aí magicamente as coisas vão mudar. Não, para isso a gente tem que buscar os contextos reais onde esses pensamentos e emoções surgem e a partir disso procurar mudar esse contexto. Então, às vezes, o que a gente precisa não é necessariamente aprender a não pensar naquele pensamento, né? Ou achar que tu não vai sentir aquela emoção, mas às vezes só mudar o ambiente, né? Às vezes o que está precisando é sair mais com amigos, né? Mudar suas relações, às vezes, mudar de trabalho, né? Como eu vou falar no próximo vídeo, então trabalho e relações tem, acho que, papéis fundamentais nisso. Às vezes o que a gente precisa é sair um pouco mais de cultura, né? Ter acesso mais à cultura, ver mais cinema, ir mais em museus. Às vezes as intervenções que a gente precisa estão muito além do consultório, vamos dizer assim, né? Do que é a psicoterapia ali naqueles 50 minutos, 1 hora de sessão. Então, acho que a perspectiva histórico-cultural é muito rica nisso, né? Em oferecer essa ampla variedade de intervenções e como a gente pode se entender enquanto um ser humano completo, situado num tempo histórico, situado numa cultura, e a partir desse tempo histórico, dessa cultura, que surge tudo o que a gente expressa, o que a gente se manifesta, né?
Então, nem sempre, né, a intervenção vai ser só no campo psíquico, né, mas também no campo material, histórico e cultural. Certo? Então, esse é o vídeo. Espero não ter me enrolado tanto, espero não ter sido claro, né, no que eu queria falar. Estou começando nisso também, acho que é o primeiro vídeo que eu falo mais de forma teórica. Não tenho roteiro, tento fazer as coisas só da minha cabeça, para fazer algo que seja mais fluido, acho que seja mais real, né? Mais concreto aqui, não seja uma coisa tão roteirizada ali, né? Enfim, espero que tenha ficado legal. Agora nos próximos vídeos eu vou então falar dos outros 2 pontos do porquê fazer de psicoterapia, que é a nossa relação com o trabalho, esse é muito fundamental, né, na psicologia histórico-cultural, e as nossas relações de forma geral, né, que sejam familiares, de amizade ou românticas. Ok? Então valeu, tchau, tchau. Se tu gostou, comenta aí, dá o like, se inscreve no canal, porque minha ideia é gravar vídeos de forma recorrente agora. Pelo menos um por semana tentar soltar aí. Valeu!